se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Lenda do Cavalo Fantasma. No coração de uma vila esquecida pelo tempo, onde o vento soprava como um lamento eterno, corria a lenda do Cavalo Fantasma. Diziam que ele surgia apenas nas noites mais escuras, quando a lua se recusava a brilhar e as estrelas pareciam fugir do céu. Era uma figura envolta em sombras, com olhos que brilhavam como brasas e cascos que ecoavam como trovões distantes. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha ou para onde ia, mas todos conheciam suas vítimas, aqueles que desafiavam o desconhecido. A primeira vez que Elias ouviu falar do cavalo fantasma foi durante uma conversa casual com seu avô, que insistia em dizer que as histórias antigas eram mais verdade do que pareciam. O jovem, cético por natureza, riu da ideia de um ser sobrenatural percorrendo as florestas. Mas aquela risada logo se transformou em curiosidade mórbida quando ele começou a pesquisar. Documentos empoeirados na biblioteca da cidade mencionavam desaparecimentos inexplicáveis ocorridos há décadas. Todos eles estavam ligados ao mesmo ponto, a floresta ao redor da vila. Ao entardecer, Elias decidiu visitar o lugar sozinho. Ele subiu pela trilha íngreme, sentindo o ar ficar mais frio conforme se aproximava da floresta. Quando finalmente alcançou o limite das árvores, uma sensação opressiva tomou conta de seu peito. Os galhos secos pareciam mãos retorcidas tentando agarrá-lo. Ele tentou racionalizar o medo crescente, mas algo dentro dele gritava para que desse meia volta. Foi então que ouviu o primeiro som, um relincho distante, quase imperceptível, vindo das sombras. Ele hesitou, mas sua curiosidade era maior do que o medo. Ele continuou avançando, determinado a descobrir a verdade por trás das lendas. Dentro da floresta, o silêncio era opressor. Cada passo que Elias dava fazia os galhos secos quebrarem como ossos sendo triturados. Ele encontrou marcas estranhas nas árvores, símbolos que não reconhecia, gravados profundamente na casca apodrecida. Ao tocar um deles, uma dor aguda percorreu seus dedos, como se tivessem sido queimados. Recuando rapidamente, Elias percebeu que já era tarde demais. O som de cascos começou a ecoar pela floresta, cada vez mais próximos. E então, ele viu uma figura etérea, com olhos flamejantes e uma presença aterrorizante, bloqueava a saída. Seu coração disparou enquanto tentava encontrar uma rota de fuga, mas todas as trilhas pareciam desaparecer na escuridão. Naquela noite, Elias desapareceu sem deixar vestígios. Os moradores da vila encontraram apenas sua lanterna enferrujada no chão, ainda acesa. Nas imagens tremidas de sua câmera, era possível ver o momento em que o cavalo apareceu. Sua voz, antes firme, tornou-se um grito desesperado antes de sumir completamente. Os moradores da vila começaram a murmurar novamente sobre o cavalo fantasma, dizendo que ele havia voltado para reivindicar mais almas. Alguns juravam ter ouvido o som de cascos ecoando pelos campos à noite, enquanto outros relatavam vislumbres de uma figura encapuzada montada no cavalo. A lenda ganhou vida novamente, alimentada pelo medo coletivo. Após o desaparecimento de Elias, historiadores locais começaram a investigar os eventos relacionados ao cavalo fantasma. Entre documentos antigos, descobriram que a floresta havia sido palco de rituais pagãos séculos atrás. Os nativos da região acreditavam que os espíritos dos mortos clamavam por vingança, e que o cavalo era o resultado dessa ira ancestral. Curiosos e aventureiros começaram a aparecer na vila, ansiosos para explorar a floresta maldita. Um grupo de 5 amigos, armados com lanternas e coragem falsa, decidiu enfrentar o cavalo. Eles entraram na floresta ao anoitecer, rindo e fazendo piadas para mascarar o medo. Mas o ambiente logo sugou toda a leveza de seus corações. Quando o relógio bateu meia-noite, os amigos perceberam que estavam perdidos entre as árvores infinitas. Eles ouviram vozes sussurrando seus nomes, e as lanternas começaram a falhar uma a uma. Quando finalmente se renderam ao pânico, o cavalo apareceu novamente. Sua forma etérea brilhava fracamente sob a luz das estrelas, e seus olhos eram poços sem fundo, cheios de dor e fúria. Os 5 amigos nunca mais foram vistos. Suas famílias procuraram por eles durante semanas, mas tudo o que encontraram foram pedaços de suas roupas rasgadas e manchadas de sangue.
Os historiadores continuaram suas pesquisas, tentando entender a origem do cavalo. Eles descobriram rituais antigos realizados pelos colonizadores para tentar apaziguar os espíritos, mas que acabaram apenas despertando algo muito pior. O cavalo, segundo as lendas, era um ser invocado acidentalmente durante esses rituais. A vila permaneceu isolada, com poucos forasteiros ousando visitá-la. Os moradores evitavam falar sobre a floresta, temendo atrair a atenção do cavalo. Mas, mesmo assim, histórias sobre luzes estranhas dançando entre as árvores à noite continuaram a circular, alimentando o medo coletivo. Os idosos da vila começaram a realizar rituais próprios, tentando apaziguar os espíritos da floresta profanada. Ofereciam flores, alimentos e orações, mas ninguém sabia se isso era suficiente para aplacar a ira do cavalo. Alguns diziam que o monstro só aceitava sacrifícios humanos, enquanto outros acreditavam que ele era inevitável. Anos depois, um documentarista chamado André decidiu investigar a lenda do cavalo fantasma. Ele estava determinado a provar que tudo não passava de superstições e lendas urbanas. Com uma equipe pequena, ele chegou à vila e começou a entrevistar os moradores, que relutavam em falar sobre o assunto. André conseguiu convencer alguns idosos a compartilhar suas histórias, que falavam de sacrifícios humanos e pactos feitos pelos colonizadores para garantir prosperidade. Esses relatos eram fragmentados e confusos, mas todos convergiam para o mesmo ponto: a floresta era o epicentro de algo maligno. A equipe de André decidiu visitar o local durante o dia, na esperança de capturar imagens que pudessem ajudar a desmistificar a lenda. Quando chegaram à floresta, eles sentiram uma energia estranha no ar. As árvores pareciam ainda mais densas do que nas descrições, com os galhos cobertos de musgo e eras. Dentro da floresta, André encontrou objetos antigos espalhados pelo chão, crucifixos quebrados, ossos humanos e páginas de livros escritas em línguas desconhecidas. Ele filmou tudo, ignorando o desconforto crescente de sua equipe. Foi então que ouviram um som estrondoso, como se algo estivesse se movendo nas profundezas da floresta. Eles tentaram sair, mas as trilhas estavam cobertas por vegetação densa que não existia antes. As lanternas, antes funcionais, agora piscavam fracamente. A equipe começou a entrar em pânico, e André percebeu que talvez tivesse subestimado a lenda. Quando o cavalo apareceu novamente, ele soube que não havia mais volta. As gravações feitas por André foram encontradas semanas depois, abandonadas na entrada da vila. As imagens mostravam a equipe sendo perseguida por algo invisível, até que desaparecessem um a um. O último vídeo capturava apenas gritos desesperados e o som de cascos se aproximando. Os moradores da vila interpretaram isso como um aviso claro: o cavalo não tolerava intrusos. Eles começaram a realizar rituais próprios, tentando apaziguar os espíritos da floresta profanada. Ofereciam flores, alimentos e orações, mas ninguém sabia se isso era suficiente para aplacar a ira do cavalo. Um grupo de estudiosos de fenômenos paranormais chegou à vila, determinado a investigar o caso. Eles trouxeram equipamentos modernos e prometeram respeitar as tradições locais. No entanto, assim que começaram suas medições na floresta, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. Os equipamentos falhavam sem motivo aparente, e os membros da equipe relatavam sonhos vívidos com olhos flamejantes e risos sinistros. Durante uma noite particularmente tensa, eles capturaram algo inesperado: uma voz distorcida, repetindo palavras em uma língua antiga. Quando traduziram a mensagem, descobriram que ela dizia: "Vocês despertaram a ira dos mortos." A equipe decidiu interromper a investigação e deixar a vila imediatamente. No entanto, quando tentaram partir, seus carros não funcionavam, e o caminho de volta estava bloqueado por árvores caídas. Eles perceberam que o cavalo não permitiria que saíssem tão facilmente. Hoje, a floresta permanece isolada, cercada por lendas e mistérios. Algumas pessoas afirmam ter visto luzes estranhas dançando entre as árvores durante a noite. Outras juram que ouviram vozes chamando seus nomes enquanto passavam perto do local. Independentemente da verdade, o cavalo fantasma continua vivo na memória coletiva. Os moradores da vila aprenderam a conviver com o medo, realizando rituais regulares para manter o cavalo afastado. Eles sabem que, se pararem, o monstro pode voltar para reivindicar mais almas. Mesmo assim,
O número de desaparecimentos na região continua a aumentar, alimentando a lenda. Historiadores e pesquisadores ocasionalmente tentam explorar a floresta, mas poucos retornam. Aqueles que conseguem sair intactos trazem histórias assustadoras de corredores infinitos, vozes sussurrantes e uma presença opressiva que paira sobre o local. Muitos juram nunca mais voltar. Alguns acreditam que o cavalo é uma manifestação da culpa coletiva dos colonizadores, uma punição eterna por seus crimes. Outros pensam que ele é um espírito ancestral, protegendo os mortos de mais profanações. Independentemente da origem, o cavalo continua sendo um lembrete sombrio de que certos segredos jamais devem ser perturbados. Talvez, em algum lugar lá fora, Elias e os outros desaparecidos ainda estejam presos, tentando escapar da eternidade. Ou talvez eles tenham se tornado parte do cavalo, condenados a vagar pela floresta para sempre. Ninguém sabe ao certo. O que resta são as histórias, passadas de geração em geração, mantendo viva a lenda do cavalo fantasma. Elas servem como um aviso para aqueles que ousam desafiar o desconhecido, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado pela razão. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode